Sejam todos bem-vindos ao podcast da Abrint. Estamos aqui no encontro Abrint 2023, que está acontecendo aqui no Transamérica. E o tema é Potencializando Conexões. Eu sou Jorge Morgado e eu estou recebendo aqui hoje, com muito prazer, Quissier Martins, CEO da Adit Consultoria Financeira. Seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. O prazer é meu, Jorge. Muito prazer realmente, porque sei que nós vamos tratar de um assunto altamente relevante, necessário e que, como o próprio título do encontro da Abrint diz, potencializa não só conexões, no nosso caso potencializa resultados. Muito bem. A gente sabe que o provedor ele tem uma dor muito grande, né? Ele começa pequeno, certo? E geralmente o dono ele coloca a esposa para cuidar logo do financeiro, certo? E à medida que esse negócio vai crescendo, é necessário se fazer uma gestão dentro desse negócio, mas nem sempre ele tem alguém que vai guiá-lo, que vai mostrar qual é o caminho, né? Muitas vezes ele acha que o contador ele vai ser essa pessoa que vai mostrar para ele quais são os passos para ele estruturar esse processo financeiro que precisa ser muito bem preparado para que ele não venha ter, além de dor de cabeça, né, para que ele não tenha desperdício de recursos, né? Fala um pouco aí pra gente aí, né, de como é que você pode ajudar o provedor, qual é a expertise que tu tem. Fala aí, pode ficar à vontade. Jorge, para ser bem pragmático, é uma questão de conhecimento técnico do provedor em relação à gestão financeira, né? Gestão financeira é muito mais do que pagar e receber conta. Gestão financeira é estratégia. É você, a partir do número em mãos, conseguir entender o seu negócio com a leitura daquele número e, a partir desse entendimento, você direcionar decisões estratégicas. É isso. O grande problema é que, na grande maioria dos provedores, e eu falo isso até lamentando, né, a gente tem uma carência de conhecimento técnico. Como você disse, coloca a esposa para tomar conta do financeiro, que acha que o contador... Primeiro, o contador, ele gerencia o número contábil, competência. Ele não gerencia o financeiro. Na verdade, o trabalho da contabilidade, ele se inicia no final do trabalho do financeiro. E o financeiro gerencia o número gerencial. O contador gerencia o número contábil. Então, o caixa gerencial vira contábil competência. Essa é a relação. Então, na hora que o provedor imagina, pensa ou acha que o contador vai gerir o financeiro, ele já recai num erro de metodologia. Eles são complementares, eles não são substitutos. Então, o que eu posso... De cara, diagnóstico sempre nos clientes. Precisamos reorganizar o seu financeiro. O reorganizar o financeiro, eu falo de uma maneira geral. Quando eu digo reorganizar, eu estou falando de pessoas, conhecimento técnico, processos, sistemas, estrutura física. O financeiro tem uma área física própria. Eu não tenho um financeiro no meio do salão, perto de ABC. Ele tem uma área própria, restrita, onde só tem acesso o CEO, gerente financeiro, e só. Porque ali dentro demandam informações que são estratégicas, que eu não posso estar no meio da empresa falando disso. E por fim, gestão. Se a empresa tem tudo isso e não tem gestão, ela não tem nada. Eu até costumo dizer, Jorge, que escrevi um livro, o título é Ensaio sobre Gestão Financeira, que o primeiro capítulo do livro é Empresa é Gestão. Tudo que um provedor hoje o pequeno, o médio, o grande, ele é fruto e reflexo da gestão, principalmente no âmbito financeiro. Então, o financeiro ele requer conhecimento técnico, ele requer responsabilidade de condução operacional e ele requer, eu acho que todos aqui já ouviram essa frase que eu vou dizer agora, dinheiro não aceita desaforo. No financeiro, verdade. Pessoal, quando você erra, a dor é no bolso. E muitas vezes você não consegue reaver, é perda.
você perde dinheiro. Então, assim, é caro errar no financeiro. O que eu costumo também dizer muito? Entre pagar para ter o número certo e errar para ter o número errado, sem pagar nada, eu opto por pagar para ter o número certo, porque o número certo vai me auxiliar. Pegando esse gancho aí, me permita, você já tem encontrado cenários de provedores médios e até caminhando para ser um provedor grande, que você encontrou essa estrutura financeira, ela deficiente, ao ponto de os controles ainda tá, por exemplo, fora de um RP, né? E sim ainda em planilhas sendo alimentadas aí talvez pelo dono ou pela esposa ou por alguém de confiança, e que mesmo sendo alimentada, ele não tem ainda a gestão financeira à vista para que ele tome as decisões. Ele não sabe onde tem os gargalos, né? Onde é que está tendo aí desperdício de dinheiro, porque quando você cresce, você precisa estruturar a sua operação, né? E aí, quando você vai estruturar, você vai ter lá um setor de marketing, entendeu? Você vai ter um setor comercial, você vai ter um setor de frota, ou seja, começa tudo isso ser um custo, né? Para que isso funcione como um todo. E conta aí um pouco aí, qual foi os casos, assim, né? Sem citar nome de provedor, mas assim, os problemas mais comuns que tu tem encontrado dentro de um provedor de deficiência de gestão financeira. Jorge, por incrível que pareça, você tocou aí no assunto que até parece que tu tá comigo me acompanhando nas consultorias, porque assim, existem muitos, não são alguns não, muitos provedores que até hoje, de médio porte, realizam gestão financeira em planilhas. E eu falando do meu livro, eu vou dizer um outro capítulo do livro que é com o seguinte tema: ninguém gerencia uma empresa por planilha. Planilha é ferramenta acessória. Ela não gerencia uma empresa, ela é acessório. Você tem que ter um sistema. Então, quando eu identifico muito mais do que gostaria. Eu te diria que de cada 10 provedores, eu tenho aí pelo menos 7 nessa situação, independente do porte. Aí é o que causa preocupação, porque eu tenho provedores de 2.000 clientes que fazem isso, mas eu tenho um de 10.000. Veja que essa diferença do 10.000 para o 2.000 clientes, a gente está falando em volume financeiro. O provedor que tem 10.000, que não tem um sistema de gestão compacto, que reflita a verdade do financeiro, ele se torna muito mais difícil de organizar por causa do volume. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, ou o momento de começar ou de não começar. É necessário. Na verdade, você abrir um provedor, tem 200 clientes, você já tem gestão financeira sendo feita, porque você precisa crescer de forma equilibrada. Eu lembro muito bem que há alguns anos, quando um cliente me contratou, a narrativa dele era: estou lhe contratando porque a minha empresa só dá prejuízo, dá muito trabalho, eu estou de saco cheio dela. Ele me falou isso. E aí, naquele momento, eu perguntei: você já viu o seu número? Não vi, nem quero ver. Eu digo: faça o seguinte, me dê aí 3 meses, que é o tempo que eu preciso para minimamente organizar um provedor, para começar a ver o número. Eu preciso mexer em muitas coisas: pessoas, processo, sistema, operacional, fechamento financeiro diário, fluxo de caixa, DRE gerencial. Então tem muita coisa para fazer até ler o número. E naquele momento eu pedi: vamos fazer o seguinte, me dá 3 meses para eu chegar no teu número. Quando eu chegar na tua DRE gerencial, a gente vai ler e eu vou corroborar ou discordar da sua fala, que a sua empresa só dá trabalho e não dá resultado. E assim ele concordou. 3 meses depois, a gente estava lendo a primeira DRE, e na hora que eu mostrei a DRE para ele, eu perguntei: vem cá, aquela empresa que você falou que dá prejuízo, que lhe dá dor de cabeça e não dá resultado, é essa que a DRE está mostrando? Ele olhou e disse: e essa DRE aí, o que é? Eu digo: essa aqui é a sua empresa. A DRE dele era linda. Era linda. Tinha margem de contribuição, tinha lucro operacional, tinha lucro final. Ele tinha resultado. Mas ele não sabia disso? Ele não tinha um número. Isso é legal. A partir daquele momento foi assim impressionante, porque ali, para mim, o trabalho começou ali. Porque na hora que ele viu a empresa dele em números, a postura dele perante a consultoria mudou. Hoje, ele foi, por acaso, o meu melhor trabalho ao longo desses 10 anos, 20 anos, mais 6 só dentro de provedor. Ele foi o meu melhor trabalho dentro de um provedor. E hoje eu digo para você, digo isso em todos os clientes que eu tô: olha, eu tenho um cliente ali que se tu chegar lá e pedir qualquer informação, ela está a um enter
de chegar na sua mão. Um enter é você apertar um enter no computador e a informação sair limpa, fidedigna e mostrando os resultados reais. Hoje ele é esse tipo de empresa. Na época ele estava sendo vendido por 6 milhões, ele já entrou numa estruturação de venda de 40 milhões e não vendeu. Nossa, que legal. E que você me diz uma coisa, tu já encontrou também aquele provedor que ele ainda não sabe diferenciar, né, que existe conta pessoa jurídica e conta pessoa física, e que ele trata a conta da pessoa jurídica como se fosse a conta da pessoa física e enxerga uma coisa só? Já nunca encontrou isso? Tanto em provedor como em quase todas as empresas de nicho de mercado que eu atuo. Isso é um problema cultural, Jorge. É muito fácil eu ter o dinheiro disponível na minha conta pessoa jurídica e pegar meu cartão da pessoa física. É cômodo, tá ali o dinheiro, é eu chegar lá e fazer o Pix para pagar o boleto. O detalhe é o seguinte, a gente estava falando agora há pouco de contabilidade financeira, tá? Na contabilidade tem um princípio contábil, porque a contabilidade é regida por princípios, chamado princípio da entidade. E ele é claro, direto e objetivo. A pessoa física é diferente da pessoa jurídica. Ponto. Ou seja, a empresa é diferente do sócio. Diferente. Então significa dizer que você tem que gerir esses números de forma separada. Se você junta, você simplesmente está dizendo que ninguém, nem você, nem sua área financeira, nem seu contador, vai conseguir nunca ler a sua empresa porque o número está sujo, está misturado. E se eu não conseguir ler o número limpo, eu não consigo te ajudar a tomar decisão estratégica. Então veja, uma coisa tão simples que é misturar as contas pessoa física e jurídica, ela traz um problema crítico. Você não consegue ver o número da empresa porque você está misturando a informação. Só que isso é cultural. O brasileiro, por natureza, isso vale para mim, para você, para quem está nos ouvindo e assistindo, ele não aprende gestão financeira no ensino fundamental, ele não aprende no ensino médio, ele não aprende no ensino universitário se ele não for para a área de exatas. E quando ele vira empreendedor, sem aprender ao longo da vida isso, ele vai aprender gestão financeira no dia a dia, da pior forma, mais dolorosa e pagando muito mais caro. Ou seja, nesse processo todo, até ele aprender ou buscar alguém que possa orientar, ele já perdeu muito dinheiro e esse dinheiro poderia ser, digamos assim, aplicado dentro do negócio e o negócio poderia estar bem maior. Seria isso? Perfeito, seria isso. Se a gente estivesse tendo esse podcast, esse bate-papo na Alemanha, nos Estados Unidos, na Dinamarca, isso aqui não seria pauta. Isso aqui é pauta porque é no Brasil. Culturalmente, o brasileiro não sabe fazer gestão financeira. E isso não é uma crítica, isso é uma constatação. E o empresário, e eu tenho muitos empresários, Jorge, que chegam para mim e dizem que se não gosto de gestão financeira, não gosto de ler número, eu respeito. A minha resposta é a mesma. Eu respeito que você não gosta, mas você tem que aprender, porque você é o autogestor. Você é a cabeça pensante, você é o centro das decisões. E o centro das decisões toma decisões baseadas em números. Então você vai ter que aprender, não porque você gosta, porque a sua empresa precisa. Nesse nosso bate-papo aqui, você me falou que você entra pro negócio, né, ajuda o dono a organizar, né, criar processos dentro do seu negócio, mas que ele não fica refém, né? Porque tem gente que contrata ali um consultor, alguém, uma consultoria, alguma empresa, e ele acaba que ficando refém, fica até com medo do cara ir embora e voltar tudo de novo. Jorge, a Adit nasceu, quando eu decidi colocar uma consultoria, eu tinha duas premissas básicas. Eu não queria ser mais uma e eu tinha que entregar. Quando eu entendi que essa construção dentro de um provedor ou uma empresa de qualquer ramo, que demora aí de 1 ano a 2 anos para finalizar, quando eu entendi que o mais importante era preparar a empresa para que, porque eu levo conhecimento técnico. O que eu levo de conhecimento, vocês podem buscar em várias fontes. Tá? Claro que cada empresa tem a sua metodologia, cada consultoria tem a sua metodologia. Então, quando eu entrego a ferramenta técnica, o meu interesse é entregar, formar a equipe para que ela aprenda, para que ela não vire minha refém. Por quê? Porque eu vou ter outro Jorge para atender que precisa de mim. Então, eu não tenho o menor interesse em fiz a tua consultoria e só vai funcionar porque eu estou ao teu lado. Ao contrário, no primeiro dia eu digo de forma direta: Jorge, estamos assinando um contrato, não vire meu refém.
Coloque pessoas de competência técnica para serem formadas, para aprender, para aplicar o que vai ser trazido pela consultoria, o que vai ser levado. E na hora que rodar, a gente vai apertar a mão, vou te desejar sucesso e vou atrás do novo Jorge que está precisando do meu trabalho. Então, virar refém é tudo que não é opção, porque o aprendizado tem que ser repassado. Eu não posso morrer com ele, eu tenho que repassar, porque eu preciso repassar para muito mais Jorges. Então, isso é a essência fundamental da ADIT. A gente não quer reféns, a gente quer participar do momento de construção do teu financeiro. Quando eu conseguir êxito, eu vou te dar um abraço e vou atrás do novo cliente. Nossa, cara, que legal. Olha, parabéns pela postura. Você falando aqui, eu queria ter te conhecido anos atrás, quando eu tinha operação, né, lá no início ali, para poder a gente não ter cometido os erros que eu cometia, né? E eu tenho certeza que tem provedor aí que ainda tá, mesmo nesse ano de 2023, mesmo o mercado já estando maduro, mas que ainda tá patinando nessa questão de gestão financeira. E eu quero te agradecer por você estar aqui compartilhando esse conhecimento aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que quem nos assistiu aí vai estar aproveitando esse conteúdo da melhor forma possível e vai mudar aí a sua forma de gerir seu negócio, tá bom? Gratidão, obrigado por você estar aqui com a gente. Gratidão é minha. Espero que nesse pouco tempo que a gente conversou eu tenha conseguido agregar conhecimento, o mínimo que tenha sido, e vou me colocar sempre à disposição, porque eu acho que o meu diferencial é um só. Eu amo o que eu faço, cara. Cara, parabéns. Obrigado. Parabéns, obrigado por você ter vindo, entendeu? E até a próxima. Até a próxima.